Bom, dizer que foi um exercício produtivo e útil para a sociedade, porque a Conta Geral do Estado é um momento sublime, da qual o Governo vai prestar contas ao Parlamento sobre a sua atividade durante um ano, portanto, de exercício econômico. Lá estarão aquilo que foi, portanto, o valor arrecadado em termos de receita do Governo, tanto receitas internas como externas, e depois estarão alistadas as despesas naquilo que são as obras do Governo em relação à administração pública e também em relação aos fatores sociais e económicos. E este exercício é um exercício sui generis, porque estamos a falar de uma transição de um ciclo governativo para o outro, não é? O ano 2024, que foi caracterizado depois, lá na parte final, pelas eleições, em que houve um novo governo, não é, criado, eleito pela população. Ora, podemos dizer que, em termos gerais, a Frelimo, o governo da Frelimo, esteve, portanto, dentro daquilo que são os critérios de legalidade em termos de funcionalidade daquilo que são as despesas, o cumprimento das despesas e da arrecadação de receitas. Houve um controle muito bom em relação à inflação. Tivemos uma questão de gestão criteriosa na maior parte dos itens, gestão criteriosa dos bens públicos, embora é verdade que nós temos o relatório ou parecer do Tribunal Administrativo que fixa algumas reservas. E ontem ainda ouvimos, portanto, diga-se, há dias ouvimos a nossa primeira-ministra a explicar que muitas das questões que foram levantadas pelo Tribunal Administrativo são questões de procedimentos. Estamos a falar de uma série de mecanismos administrativos que foram implementados, foram colocados, foram aprovados e implementados, que esses mecanismos administrativos são mecanismos que são novos e que alguma franja dos agentes do Estado podem não ter percebido bem o funcionamento e foram implementados. Mas não se pode dizer de ânimo leve que houve, portanto, desvios, houve alguma fraude, como tem-se propalado. Por quê? Porque estamos a falar de situações novas. Por exemplo, tivemos há pouco tempo a questão dos 33 milhões de dólares, que pensava-se que eventualmente tinha havido um desvio, o que não aconteceu. O que aconteceu é que houve uma aplicação dentro do quadro legal existente no momento da arrecadação daquela receita. Nós não temos, estamos a falar do anos 2022, 2023, mas a lei que cria, portanto, digamos, que é a questão... A lei do Staff. Do Staff, não. A lei que cria a conta... A conta transitória. Conta transitória, sim. Estamos a dizer que esta lei, ela, portanto, foi criada em 2024, se não estou em erro. Estou a falar, portanto, da questão das mais-valias. Da lei sobre as receitas, que também inclui a questão do Fundo Soberano. Pois, o Fundo Soberano, era isso, essa palavra que me estava a fugir. A lei do Fundo Soberano foi criada em 2024, a lei número 1/2024. Logo, esta lei foi criada a posterior o uso, portanto, no orçamento do Estado, dentro daquilo que são as políticas de prestação, as políticas digamos, de resolução dos problemas sociopolíticos do país. Então, foram várias questões que, de facto, o Tribunal Administrativo apontou, mas que elas próprias, afinal de contas, dentro daquilo que foi o contraditório exercido pelo Governo de Moçambique e também pelo esclarecimento que foi feito aos deputados, e nesse caso, e por arrastamento ao povo moçambicano, houve um esclarecimento, de facto, que não foi exatamente aquilo que o Tribunal Administrativo, em alguns aspectos, focou. Mas é preciso perceber também que esses aspectos foram a minoria, foram casos, portanto,
notáveis ou alguns casos que posso dizer que foram casos que não fizeram, portanto, não fizeram o conjunto ou o grosso daquilo que foi a ação do governo no ano de 2024. Então, penso eu que, como disse a senhora Primeira-Ministra, estamos a aprender, o governo está a aprender, o governo reconhece que precisa de implementar mais mecanismos de fiscalização. Aliás, é preciso reconhecer que esta situação de ter o Tribunal Administrativo fiscalizado e tendo tido algumas dessas observações, significa que o próprio Estado, o próprio Governo, incentiva a criação de mecanismos de fiscalização da própria gestão a própria gestão, portanto, do erário público. Então, isto, portanto, mostra claramente que há aqui um governo responsável, um governo aberto a críticas, um governo que cria cada vez mais mecanismos de responsabilização e também de melhoramento daquilo que é a gestão pública.